Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um estudo bíblico que nós estamos começando neste momento aqui do nosso humilde lar. Minha esposa Márcia e eu vamos conduzir aí uns 2 cânticos provavelmente e vamos também lembrar do versículo que nós precisamos memorizar. Parece que é um dos versículos mais difíceis da semana, né? E vamos, por fim, refletir na palavra de Deus, tá bom? Daqui a pouco cumprimento vocês nominalmente à medida que os nomes forem aparecendo para mim aqui. Celso Couto já está aí. Boa noite. Seja muito bem-vindo, Celso Couto, viu? Que Deus o abençoe. Vamos cantar. Quem é Deus acima do Senhor? Não há rocha como o nosso Deus. Quem é Deus acima do Senhor? Não há. Quem é rocha como nosso Deus? Força e proteção. Ele é a fonte de libertação. Para quem confia no Senhor, é força e proteção. Ele é a fonte de libertação. Para quem confia no Senhor, quem é Deus acima do Senhor? Para lutar, me mostra onde devo eu andar. Onde devo eu andar? Glórias ao nome do Senhor. Da força e proteção. Ele é a fonte de libertação. Para quem confia no Senhor. Muito bem, boa noite. Já vi que além do Celso Couto, Dona Laís. Boa noite, Laís. Bem-vinda. Dona Marta, seu Joel, boa noite. Claudemir, boa noite. A Dona Luzia, minha sogra. Tem mais gente aí, ó. Vocês ponham o seu nome aí, dá boa noite para nós. Senão a gente não consegue cumprimentar vocês. Boa noite a Neire, boa noite a Dona Irene, boa noite ao Ismael, boa noite também a Ana. E à medida que forem chegando, vamos dar para cantar mais um cântico ainda. Hoje estamos começando no horário. Vamos lá, mais um. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus maior. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. De novo. Criou a terra. Criou o céu, criou a terra. Criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou.
fôlego no finalzinho aí, né? Pessoal, como nós sempre falamos, você quer participar? Interaja, viu? Escreva nos comentários, dê a sua opinião. Toda participação é muito bem-vinda. Não me deixe falando sozinho, viu? E outra coisa, como começou a chover há pouco, com trovões, relâmpagos, pode ser que o sinal oscile, pode ser. Mas até agora caminhou tudo bem e se for preciso a gente muda para o 4G, tecnologia 4G, tá bom? Espero que tudo esteja bem com vocês e vamos orar, rogando a Deus que nos abençoe no estudo bíblico de hoje. Feche seus olhos onde você estiver e também o Celso Couto já está mandando um abraço carinhoso para a Alícia, que amanhã, segundo a vontade de Deus, deverá completar mais um ano de vida, fazendo aí 12 anos, virando uma moça, e isso é muito bom. E a Beth, boa noite, acabou de chegar, sua mãe também, Dona Alvina, que Deus abençoe muito a vocês. Vamos orar então? Senhor nosso Deus e amado Pai, graças te rendemos pelo dia de hoje. Obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor, Deus, tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor perdoa os nossos pecados. E obrigado, Senhor Deus, porque nos permites estar reunidos nesta noite em torno da Tua Palavra para estudá-la e aprender com ela. Tira da nossa mente, ó Deus, qualquer preocupação, qualquer pensamento e qualquer outra coisa que nos impeça, Senhor Deus, de assimilar, de aprender acerca da Tua Palavra e, como resultado disso, crescer em graça, crescer em espírito, Senhor. Perdoa os nossos pecados, abençoa cada irmão, cada irmã, cada casal, cada família que se une a nós neste momento. E tem misericórdia de nós. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Quem eu devo cumprimentar ainda? O Valdir. Boa noite, Valdir, que acabou de chegar. Boa noite, Dona Maria de Jesus. Nair, seu João Costa, boa noite a todos vocês. Se está chovendo aqui, é possível que o pessoal aqui de Bauru esteja enfrentando já algum grau de chuva, não é? Chove mais forte em um lugar, menos em outro. Mas, meus irmãos, que bom, estamos em casa, tranquilos. Então, não há com que se preocupar. Espero que não haja goteira na sua casa, viu? Senão fica difícil, né? Então, vamos lá. Antes de nós passarmos para o estudo propriamente dito, vamos ao versículo que nos foi dado para memorizar esta semana. Amor? Muito bem, irmãos. Nós separamos o Salmo de número 62, versículo 8. Salmo de Davi. Fala sobre a nossa confiança, que deve estar sempre, em todo momento, baseada em Deus, né? Ele é o motivo da nossa esperança, é o motivo da nossa alegria, da nossa confiança. Salmo 62, o versículo 8. Salmo 62, 8. Vamos dizer todos juntos? Confiai nele, ó povo, todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Salmo 62, 8. Mais uma vez. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Muito bem. Esse é o texto, portanto, que está no Salmo 62, no versículo 8. Vamos prosseguir e a chuva está aumentando, graças a Deus, porque com o tempo seco faz muita falta, não é? A gente precisa desta umidade e dar uma lavada na rua e vamos orar para que os outros que não têm abrigo aí não sofram por não terem uma casa, por não terem um cantinho como nós temos.
para nos abrigar, não é? Deus tem misericórdia daqueles que estão aí ao relento, para que eles encontrem abrigo, tá bom? Repito, quer participar? Escreva no comentário. Quer ser lembrado? Dê uma boa noite para nós, para que eu possa mencionar o seu nome aqui nessa noite. Eu vou voltar com vocês ao texto que nós temos estudado desde quinta-feira retrasada, tá? Que fala sobre a escolha de Saul como o primeiro rei de Israel. Só que hoje a nossa ênfase recairá sobre o capítulo 10 de 1 Samuel. Então eu vou pedir a Márcia que coloque aí 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. E vou aproveitar e pedir que ela mesma leia para nós. Depois de anotar, pode anotar, não tem problema. 1 Samuel 10, versículo 1. Parabéns a Lilica, Dona Maria de Jesus está mandando. Vamos repassar para ela, que está aqui do outro lado. Já deu assim, ó. É uma forma de dizer muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá então. 1 Samuel 10, versículo 1. Tomou Samuel um vaso de azeite, lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre sua herança, o povo de Israel? Por enquanto, este é o único versículo que nós vamos ler. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, abre o nosso entendimento e coração. Fala, ó Deus, a nossa vida. Pela Tua santa palavra, nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, até aqui nós já destacamos os seguintes pontos. Olha lá, desde que nós começamos, viu? Deus governa, o tema principal é Deus sempre governa, né? Então nós vimos que Deus governava o seu povo contexto histórico. Deus governava o seu povo através dos juízes. Nós vimos que Samuel foi o último dos juízes, repito, embora ele tenha escolhido seus 2 filhos para sucessores, não deu certo, então Samuel foi o último grande juiz de Israel. Os seus filhos se corromperam e comprometeram sua credibilidade diante dos anciãos de Israel. Esses que, por sua vez, se reuniram e decidiram pedir um rei, sob o argumento de que Samuel estava envelhecido, seus filhos eram corruptos, as nações vizinhas tinham seus respectivos reis, etc. Deus disse a Samuel que eles o estavam rejeitando quando tomaram essa decisão. Apesar disto, Deus ordenou a Samuel que atendesse o pedido dos anciãos, depois, é claro, de avisá-los sobre as consequências de serem governados por um rei. Então, assim, Deus escolheu Saul para ser o primeiro rei de Israel. Saul que não tinha, dissemos, nenhuma expressão social, política e nem mesmo religiosa, por incrível que pareça, apesar de residir ali no contexto de Israel, ensinado. Os irmãos devem ter ouvido falar sobre tradição auricular. Eles não tinham a Bíblia como nós a temos, mas eles tinham a lei, né? E eles tinham a tradição auricular. É aquela história passada de pai para filho. Muitas coisas que foram compiladas aqui, registradas no Velho Testamento, são resultado desta tradição auricular, sobretudo revelação do nosso Deus, é claro. Né? Muito bem. Quando, apesar de Saul não ter, que por não ter qualquer expressão social, política, religiosa, quando ele entra em cena, ele não entra em cena porque ele ficou sabendo que o povo queria um rei. Ele não entra em cena porque ele ficou sabendo que Samuel estava envelhecido, ele nem conhecia Samuel. Ele estava ocupado em encontrar, como nós vimos domingo passado, as jumentas que haviam se perdido e que eram propriedade do seu pai. Saul, como eu disse agora mesmo, não conhecia Samuel e Samuel não conhecia Saul, mas a iniciativa de promover o encontro entre eles foi uma iniciativa de Deus, que foi o tema de domingo à noite, certo? A iniciativa é sempre de Deus. Samuel tinha sido
nesta busca pelas jumentas do seu pai, Samuel foi informado que Saul, desculpem, né? Foi informado que Samuel estava próximo do lugar onde ele se encontrava, onde Samuel morava. E Samuel já havia sido orientado por Deus que Saul entraria no seu caminho e que Saul era o homem que deveria ser escolhido para ser este rei que Deus tristemente havia decidido coroar como rei em Israel. Então, Samuel tinha sido informado sobre Saul e quando eles se encontraram, Deus então revelou os planos que ele tinha para constituí-lo rei sobre o seu povo. Muito bem, lembrem-se vocês aí que este assunto foi levantado por causa do contexto que nós estamos vivendo no Brasil, gente. Contexto de eleição, de muita apreensão. Tivemos aí uma eleição no domingo. Muita gente ficou triste com os resultados da eleição. Muita gente ficou feliz com o resultado da eleição também. É assim. Democracia é assim. O povo cristão tem que ter muita sabedoria e saber o que está fazendo. Sabedoria e saber, desculpem a redundância, né? O povo de Deus tem que ter consciência sobre o que está fazendo para poder tomar decisões corretas, apropriadas, decisões que não venham representar qualquer prejuízo para a nação e muito menos para a igreja. Então fiquemos atentos em relação a isso. Foi por causa disto que nós escolhemos a situação de Saul para meditar aqui antes do primeiro turno. Estão lembrados? Então hoje nós pretendemos fechar esse bloco. Não vai dar para fechar o bloco hoje porque vão faltar 2 pontinhos aí, creio eu, né? Nós vamos refletir sobre a unção. Olha só, falamos da escolha, primeiro falamos da rejeição, depois falamos da escolha que Deus fez de Saul e depois falamos que a iniciativa é sempre de Deus. Hoje nós vamos ver o seguinte: quando Saul é ungido, não foi escolhido, ele foi ungido rei sobre Israel. Então nós vamos ver isso em 3 momentos distintos. Primeiro, especificamente, Saul é ungido. Segundo, Deus deu sinais a Saul. Deus deu sinais a Saul e instruções para ele. Terceiro, Saul foi um homem discreto naquele momento em que ele descobriu quais eram os planos de Deus para a sua vida. Então, vamos lá. Saul é ungido rei. Então, nos 3 primeiros tópicos iniciais, nós já vimos, como eu acabei de falar, que Israel havia rejeitado a Deus. Isso não é novo, isso aconteceu lá, aconteceu antes deste período, acontece hoje e vai continuar acontecendo, porque está na natureza do homem rejeitar a Deus, rejeitar a sua vontade. Não é? Nós vimos também que Deus escolheu Saul, não por qualquer valor que houvesse nele, porque como nós falamos no domingo, o que se destacava na pessoa de Saul era a sua beleza, ele era um homem bonito, e a sua altura, o seu porte físico. Estas eram as qualidades de Saul, qualidades físicas, que nada tem a ver quando a situação é de modificar um estado espiritual, contexto moral, espiritual de uma pessoa, de um povo, que é o caso aqui, né? Então Deus escolheu a Saul, apesar de ser ele uma pessoa tão inexpressiva como nós acabamos de falar. Todas as iniciativas até aqui, como nós podemos ver, foram e são sempre de Deus. Então, no primeiro ponto de hoje, nós seguimos nesta temática principal de que Deus sempre governa. É Deus que sempre está no controle. Então, o ato de ungir Saul confirma isto. Lembre-se do que Samuel disse no texto que nós lemos aqui, né? No capítulo 10, a parte B. Não te ungiu, porventura, o Senhor por príncipe? O Senhor te ungiu sobre a sua herança, príncipe sobre a sua herança, povo de Israel. Então, não se esqueçam que o Saul que foi até o profeta Samuel era um homem
cuja mente estava centrada no problema das jumentas que haviam se perdido. É esse homem, por orientação do seu servo. Foi o servo de Saul que virou para ele e falou assim: tem um homem de Deus aí que vai, quem sabe, pode nos falar onde as jumentas estão e vamos encontrá-las. Quando Saul estava decidido a voltar para casa, lembram? Falamos domingo. Então não havia qualquer ideia do que Deus, em Saul não havia qualquer ideia do que Deus estava preparando para ele e que ia muito além daquela tarefa doméstica. E aqui, embora a unção tenha um significado simbólico, que Deus não precisava derramar óleo sobre a cabeça de ninguém, como Deus não precisa batizar ninguém, como Deus não precisa usar a vara para abrir um mar, Deus não precisa usar a trombeta para derrubar uma muralha. Há um simbolismo por trás dessas coisas. Mas este simbolismo também tem um efeito prático. E aqui eu digo que era um rito que precisava ser seguido para referendar, em primeiro lugar, referendar o fato de que quem estava tomando a decisão de escolher era Deus. Foi uma decisão de Saul. E nem foi uma decisão isolada de Samuel. Então agora Deus estava dando autoridade a Samuel para transferir esta autoridade a Saul na condição de rei, o primeiro de Israel. Então essa unção, aí eu também continuo dizendo que foi simbolizada, ou simbolizava um divisor de águas na vida de Saul. Então, se ele antes se destacava pelo porte físico, pela sua aparência, agora Saul está recebendo de Deus habilidades para exercer um reinado. A diferença é radical. Um fazendeiro, um homem que sai obedecendo a uma ordem do pai para cuidar dos seus rebanhos, agora encontra-se com um homem de Deus, profeta de Deus, e recebe orientações sobre algo que ele jamais imaginou fazer na sua vida. Então lembrem-se que todo aquele que Deus chama, Deus também capacita. Deus não coloca qualquer um à frente de um governo, Deus não coloca qualquer pessoa, não reveste de poder sem propósitos. Não. Então, Deus não escolhe alguém e simplesmente assim, vai lá, fulano, resolve do seu jeito. Não. Deus escolheu Saul e o capacitou naquele momento para poder lembrar que primeiro é Deus quem tomou a iniciativa, segundo, para servir como um divisor de águas entre o velho Saul, fazendeiro Saul, e o grande rei que ele se tornaria agora, e um terceiro motivo eu vou colocar daqui a pouquinho. Então, é curioso que Samuel tenha usado um vaso de azeite. Aqui é uma especulação, mas é interessante. Diferente do chifre cheio de óleo que Samuel mesmo usou para ungir Davi, conforme está lá em 1 Samuel 16, 13. Veja o texto aí, por favor. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Há quem entenda aqui, meus irmãos, que a utilização de um vaso, no caso de Saul, significava a fragilidade do seu reino que romperia em pouco tempo. Nós conhecemos a história, sabemos que foi o que aconteceu, não demorou muito. E mesmo tendo se entristecido com o pedido dos anciãos, no caso Samuel, como nós já vimos, Samuel toma uma atitude interessante aqui, logo no início do versículo do capítulo 10, versículo 1. Ele toma o vaso de azeite, derrama sobre a cabeça de Saul e o que ele faz? Ele beija Saul. Sabe, apesar, repito, de ter estado entristecido com a decisão do povo, apesar de saber que Deus também não estava aprovando aquela ideia, Davi com esta atitude de beijar, Samuel, com esta atitude de beijar Saul, demonstra lealdade, demonstra sujeição, demonstra subserviência àquele que Deus havia escolhido para reinar em Israel. Então nós observamos aqui que Deus oficializou a sua escolha, confirmando o propósito deste chamado de Saul. Qual era o propósito? Sua própria glória. Cumprir os seus decretos soberanos. Não era satisfazer um desejo egoísta
de Israel não era alimentar o ego de um fazendeiro, não era outra coisa a não ser promover a sua glória e cumprir os seus decretos eternos. E como nós veremos, Deus deu sinais para referendar, autenticar, legitimar a escolha de Saul. Então, nós podemos aprender aqui que mesmo quando algo ou alguém que desagrada a Deus manifesta algum poder, algum domínio sobre o seu povo, o Senhor tem tudo sob controle. Não nos enganemos, não. Não importa quem seja. Se eu estou feliz, se eu não estou, não importa. Deus tem tudo sob controle. Então, de maneira que, se alguém pensa, se algum tolo imagina que está por conta própria e tudo depende do que ele faz ou vai fazer, decide ou vai decidir, esse alguém está redondamente enganado e não conhece a Deus. Então, Deus indica o início, Deus indica o meio, Deus indica o fim das coisas ou pessoas que servem aos seus propósitos, que vão muito além do nosso entendimento, ainda que essas coisas ou propósitos contrariem os seus preceitos. Nunca contrariarão os seus decretos. Deus sempre governa. Então este é o nosso primeiro ponto. Saul, por fim, foi ungido rei de Israel nesta fase inicial aí transitória. Num segundo momento, o que nós queremos falar? Que Deus deu instruções e deu também sinais a Saul. Sinais que foram dados a Saul seriam manifestos diante de outros profetas. Vejam aí no capítulo 10, os versículos 6 e 10 do capítulo. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Mudado em outro homem. Versículo 10. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Saul profetizou. Esse é o sinal. Samuel havia dito o que ia acontecer, lá no versículo 6. Né? E no versículo 10 está registrado o acontecimento, o cumprimento desta profecia. Agora, qual era o propósito? Bom, um deles, certamente, era confirmar diante daquele pequeno grupo que Deus o havia escolhido para reinar. Saul também iria se encontrar com alguns homens que, vindo da casa do seu pai, iriam trazer informações sobre aquela preocupação que Saul não queria e que agora o seu pai tinha por ele, porque as jumentas tinham sido encontradas. É interessante lembrar aqui, vou abrir um parênteses rápido para dizer, que Saul aparece no cenário como alguém que recebe a ordem do pai para buscar jumentas perdidas. O texto fala disto e ponto final. E aí domingo eu falei assim, nós podemos estar concentrados nas nossas jumentas todo dia, quando elas não protagonizam nada no texto. Aqui existe um plano assim incomparavelmente maior que transcende a compreensão humana e que nem o próprio Saul conhecia, somente Samuel e Deus. E é claro, os anciãos de Israel que vieram reclamar porque eles queriam um rei. As jumentas já tinham sido encontradas de acordo com o versículo 2. Pode ler aí, amor. Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto aos sepulcros de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Então, Saul, se preocupa com as jumentas mais não, viu? Elas já foram encontradas. Seu pai é que está lá agora preocupado com você. Então, meus irmãos, é interessante, aqui eu destaco, o lugar onde esse encontro aconteceria. E aconteceu lá no capítulo 10, mais adiante, não é? Eles estariam juntos, estiveram juntos, à sepultura de Raquel. Raquel foi uma das 2 esposas de Jacó, estão lembrados? Jacó que se casou com Lia, mais velha, e se casou também com Raquel. E foi com Raquel que Jacó teve 2 filhos, José e Benjamim.
Benjamim era o menor, José era um filho muito amado, Benjamim também, e Saul era desta tribo menor, a tribo de Benjamim. E agora Samuel manda que eles se encontrem, Samuel diz que eles se encontrariam diante do sepulcro de Raquel. Agora eu pergunto, isso já não seria uma forma de fazer com que Saul não se esquecesse da sua estrutura frágil, da sua impotência, mesmo sendo portador de uma coroa? Ele deveria lembrar sempre quem ele é, um homem de carne e osso falível, de uma vontade volúvel, dependente, totalmente dependente de Deus. Será que não foi esta uma razão? Imagina quando nós estamos diante de uma sepultura, o que é que vem à nossa mente? A glória? Poder? Saúde? Vida? Não, são lembranças, saudades, tristeza. A lembrança de que, a respeito de nós mesmos, de como nós também um dia, nosso corpo estará ali, num lugar parecido. Então a fragilidade vem à tona. E agora Saul se encontra com alguns homens diante do túmulo de Raquel. Somente depois disto é que Saul encontrou alguns profetas e pelo poder de Deus, como sinal recebido de Deus, Saul também profetizou. Aqueles profetas, meus irmãos, tinham acabado de estar num lugar reservado para o culto a Deus, provavelmente oferecendo sacrifícios. E agora eles voltavam cantando salmos, tocando saltérios, tambores, flautas e harpas. Exatamente como acontece hoje em dia quando a gente vai para a igreja, né? Sai todo mundo feliz, semana está começando, graças a Deus, estou cheio de combustível, que maravilha, prestei o culto a Deus. Bom, isso é ironia, né? Porque muita gente já sai da igreja começando com a semana com os dois pés, mas com o pé esquerdo, simbolicamente falando. Bom, no meio desses profetas, ou das pessoas que estavam ali, havia alguns que conheciam Saul. E quando eles o viram, no meio dos profetas, espalharam a notícia sobre esse estranho acontecimento. Qual? Saul não era profeta. Como ele estava profetizando agora? Então isto era uma forma de estar preparando o povo para aceitá-lo como rei. Ele ainda não tinha sido empossado e coroado publicamente. Não. Isso aconteceu tudo no âmbito de bem pequeno de pessoas, um número bem limitado de pessoas. Vejam aí o versículo 11 do capítulo 10. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está bem Saul entre os profetas? Esse está bem ele faz parte, ele pode ser contado entre os profetas. O que está acontecendo com Saul? Então Saul estava sendo trabalhado e preparado para ser outro homem, quando comparado certamente àquele que saiu da casa do pai para fazer uma tarefa muito simples. Então, Saul já não tinha mais um coração de agricultor ou de fazendeiro. Saul já não tinha mais o coração daquela pessoa simples lá do campo, desprezada, limitada, preocupada com o trigo, com o gado. Não. Agora, Saul apresentava um coração de um estadista, de um general, de um príncipe. E isto é o que eles estavam vendo pelos sinais que Deus deu a Saul com o ato de profetizar entre os profetas de Deus. Então eu destaco que mesmo pessoas más, é muito importante lembrar isto, mesmo pessoas más não somente são guiadas por Deus, como em muitas situações específicas são preparadas por Ele para cumprir os seus decretos, mesmo pessoas más. Então é um erro pensar que Deus usa apenas aqueles que o buscam. Deus se utiliza de tudo e de todos para cumprir os seus propósitos. Nós temos vários exemplos na Bíblia e eu reservei apenas alguns aqui, como por exemplo o de Faraó, que está registrado em Romanos, no capítulo 9, no versículo 17. Romanos 9, 17. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Faraó não era um homem temente a Deus.
O povo de Israel estava lá sofrendo no Egito. E agora Paulo, fazendo menção do que aconteceu lá no passado, está dizendo: Deus afirmou, para isto mesmo eu te levantei, Faraó. Ora, Faraó podia pensar assim: não, eu estou aqui porque eu sou de uma linhagem real. Faraó podia bater no peito e dizer assim: eu sou um grande homem, poderoso homem. Agiu como se fosse. Quando Moisés chegou em nome de Deus para dizer assim: eu estou aqui em nome do grande eu sou. O grande eu sou me enviou para que você liberte o seu povo dessa escravidão. Faraó se sentiu tão grande que não deixou. No primeiro momento, tá bom, vão, mas depois voltava atrás sempre, dizia: não, vocês não vão não. E pior, aumentava o flagelo de Israel. Ele achava que era alguma coisa e não era nada. Deus o havia levantado. Agora um texto um pouco mais longo, é o que aconteceu com Balaão. Eu acho que a mula é mais famosa que Balaão, não é? Lá em Números 22, de 9 a 22, vou pedir à Márcia que leia, mas vocês acompanhem com muita tranquilidade, porque é um texto longo, viu, gente? Números 22, de 9 a 22. Ouçam. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor: peço-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás somente o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. É bom lembrar que Balaão não era um profeta de Israel. Os hebreus estavam acampados ali. E então os inimigos de Deus que estavam no caminho desta trajetória do povo de Israel chamaram Balaão, que por alguma razão tinha algum conhecimento de Deus, era um profeta, não é? E chamaram-no para amaldiçoar o povo de Israel. Se nós continuarmos na leitura do texto aí, é aí que nós vamos ver Balaão montado numa mula que vai, mesmo Deus dizendo assim, primeiramente disse, não vai não. Depois disse, tá bom, eles estão insistindo? Então vai com eles. Balaão foi e a mula viu um anjo no meio do caminho e ela parou. Já viu o que é uma mula empacada? Que não adianta, você pode dar nela que ela não sai de jeito nenhum, corre isso, tomar um coice ainda. A mula espremiu a perna de Balaão contra o barranco, vamos dizer assim, e ele batia nela. Teve uma hora que a mula se deitou, isso é que é empacar, né? Se deitou porque ela não ia. É interessante, Deus estava usando não só
Balaão, que não era seu servo, como a mula, que também estava sendo serva de Deus naquele momento, para cumprir o serviço de Deus. É nesse sentido, não é? Então, Balaão bateu tanto na mula, coitada, que ela virou para ele e falou assim: por que você está fazendo isso comigo? Eu te sirvo tão bem há tanto tempo. Não é? O final de tudo é que Balaão acabou não amaldiçoando o povo de Israel. Mas um clássico caso de quem Deus usou aqui, embora fosse inimigo de Deus, é o caso de Judas Iscariotes, que está lá em Atos 2, já falamos, mas vamos ler agora nos versículos 22 e 23. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Então está aí, nós temos dito que estas palavras foram proferidas por Pedro, é o que está no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, mostrando duas coisas. Primeiro, Jesus, Deus Filho, morreu porque isso já estava no plano eterno de Deus, certo? Então não foi uma coisa que Deus, de uma hora para outra, falou assim: agora o homem pecou, agora eu vou ter que mudar os planos, fazer tudo de novo. Não. Tem que mudar aqui, consertar o que o homem fez de errado, etc e tal. Se bem que a morte de Cristo foi um jeito de consertar o que o homem fez de errado, né? Mas o que eu quero dizer é que Deus não mudou o que já havia sido planejado. Paulo diz que Cristo foi morto antes da fundação do mundo, não é? Agora, Pedro mostra esta verdade, decreto, desígnio de Deus, mas mostra também responsabilidade. Quando Pedro diz assim: Jesus cumpriu o que já estava escrito, mas vocês são responsáveis por terem matado o Filho de Deus. Então, muitos de nós aqui, depois de ler sobre Saul, sabemos que ele não foi um bom rei. Sabemos que Saul desagradou a Deus durante o seu reinado. Por isso, ninguém deve pensar que ele era uma pessoa transformada de coração, um homem inteiramente temente a Deus, não. Irmãos, eu estou pegando uma fase, uma parte da história, o início da história deste homem, de Saul, a origem, de onde ele surgiu, como surgiu, para poder mostrar algumas coisas que são pertinentes neste momento. Então, o que nós estamos tratando até aqui tem a ver com a maneira como Deus permanece conduzindo tudo. Lembrem que esse é o nosso tema. Então, mesmo quando as pessoas se mostram más, afrontosas, blasfemadoras e dispostas a dar as costas para Deus, elas são tão tolas que elas não sabem que Deus continua exercendo governo e domínio sobre elas. O que pode contribuir, penso eu, é o fato, por exemplo, que choveu. Agora deu uma trégua, mas parece que vai continuar chovendo mais depois. Essa chuva não caiu só sobre a nossa casa? Quanta gente perversa, quanta gente incrédula, quantos ímpios estão recebendo a mesma chuva que nós estamos recebendo agora? Está em Mateus 5,45. Pode ler aí, amor. A parte B do versículo. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. É isto que Deus sempre fez em toda a história, com toda a criação. Então, meus irmãos, olhando mais aqui para os nossos jumentos perdidos, todos nós sabemos que Deus tem abençoado pessoas que nós conhecemos e que não demonstram qualquer reconhecimento, gratidão ou mesmo qualquer temor a Deus. Mesmo assim, Deus continua abençoando a todos de um modo geral. Então isso nada tem a ver com o juízo temporário de Deus, o que Deus manifesta hoje, manifesta amanhã, manifestará o mês que vem, o ano que vem, ou mesmo o seu juízo final, que será terrível. Na verdade, mesmo os juízos temporários são terríveis. Se a gente parar para pensar em algumas coisas pontuais, como eu me lembro
do que aconteceu na Ásia em 2005, né? Aquele tsunami que varreu a costa asiática, matou milhares de pessoas. Quando a gente se lembra dos vulcões entrando em erupção, quando a gente se lembra, meus irmãos, de como estes furacões surgem devastando cidades, estados inteiros, são juízos temporários. O homem não tem domínio sobre essas coisas. Perde-se muitas vidas em situações assim. E poucas pessoas param para pensar assim: será que isso não é a mão de Deus agindo contra nós? Vejam a pandemia. Quem parou para analisar que pode ser um juízo temporário de Deus? Terrível juízo, porque afetou o mundo todo. Milhões de pessoas morreram pelo mundo afora e ainda morrem por causa disto. Quem parou para pensar que a mão de Deus está por trás daquela guerra na Ucrânia que tem agravado os danos que o mundo vem sofrendo ultimamente? Quem parou para pensar nisto? Então, meus irmãos, são juízos temporários, mas são terríveis. Não são tão terríveis quanto o juízo final, mas são. Então, são situações a que todos os incrédulos, os ímpios, inclusive a igreja, em matéria de juízos temporários, a igreja não se ausenta do mundo, ela está no mundo, portanto está exposta, neste momento, a participar destas situações terríveis que assolam o mundo, mas está livre do juízo final, que virá para punir o pecado dos incautos, impenitentes, homens que não se arrependeram e que vão receber a merecida punição do seu erro. Por enquanto, a confusão está estabelecida na cabeça do homem, não na de Deus. Por que razão? Porque o ímpio é bem-sucedido. Há muitos ímpios bem-sucedidos agora. Há muitos ímpios que são ricos, não têm onde gastar dinheiro. Há muito rico famoso. Há muito ímpio poderoso. E há muitos ímpios que parecem não sentir falta de nada, não ter falta de nada. Mas a realidade a gente sabe que eles têm. Você anotou alguma coisa, amor? Alguém falou alguma coisa? Não? Ok. Deus pode, meus irmãos, e Deus faz o homem mau, isso tem que ficar muito claro, ter atitudes boas. Deus pode e Ele faz o homem mau ter atitudes boas, seja ele quem for. Saul sabia que tudo que ele fizesse iria depender de seguir as orientações do profeta Samuel, ser sujeitado à vontade de Deus. Então vocês vão perceber que Samuel ordena que ele o espere e Saul faz isto. Aguarda a chegada de Samuel para que todas essas coisas que foram ditas no final do capítulo 9 comecem a acontecer. E quando Samuel chega, elas acontecem imediatamente. Saul, de algum modo, nos dá exemplo ao parar e saber que dependia de Samuel, que era uma outra forma de saber que dependia de Deus. Então isso vale para qualquer pessoa de sã consciência. Só que o homem natural despreza o conselho de Deus. Não necessariamente na teoria. Igrejas estão cheias de pessoas assim, desprezando o conselho de Deus na prática. É muito comum tratar a Bíblia, as Escrituras, como um livro adequado para alguns momentos, naquilo que me interessa. Às vezes até poucos, raros momentos. Se você está em alguma dificuldade, se você tem alguma decisão para tomar, quantas vezes a Bíblia exerce influência nessas suas decisões? Para pensar. A maior parte da vida das pessoas é regida por decisões não consideram os propósitos de Deus revelados na sua palavra. Quem de nós e quantos de nós, antes de tomar as nossas decisões diárias, lembramos que há um propósito maior por trás dos detalhes? Todo dia. E que todos os detalhes têm que convergir, têm que voltar para o objetivo maior, soberano e supremo, que é a honra e a glória de Deus e levar a efeito a sua vontade. Então não apenas na vida de uma pessoa, mas nas famílias, no trabalho, nos estudos, nas situações em geral, inclusive no entendimento que se tem de religião, de culto, de reuniões como escola dominical, de reunião de oração, de estudo bíblico, enfim, em todas as esferas da vida. Eu aqui em casa procuro dizer para as meninas, para a família toda, né?
quando nós temos uma reunião, está todo mundo cansado, exausto. Eu digo, hoje é dia de reunião, graças a Deus, para lembrar que o que nós tínhamos que fazer em nosso benefício, nós já fizemos. Agora, o momento é de orar, agora o momento é de estudar a Escritura, agora o momento é de buscar a Deus. É claro, todo momento é de buscar a Deus. Eu me refiro a buscar a Deus enquanto igreja, como uma coletividade. Então, esta falta de conhecimento da Escritura, esta falta de consideração quanto à palavra de Deus, a autoridade da Bíblia sobre nós, tem afetado a capacidade das pessoas julgarem coisas pequenas, inexpressivas, menos importantes, assim como as que causam maior impacto na sua vida. Não é incomum ver as pessoas agora nesse período entre primeiro e segundo turno mostrarem uma apreensão, meus irmãos, gigantesca. Nós estamos diante disto agora. O que nós vamos decidir? Como nós vamos decidir? O que Deus me orienta a fazer com relação aos meus governantes? Você está seguro que Deus aprovou o que você fez no último domingo? Você está preparado para ser instrumento que revele a vontade de Deus nos próximos 24 dias? Se nós não conseguirmos enxergar ou alcançar os propósitos de Deus, qualquer juízo de valor nosso estará fatalmente comprometido. Então, diz ali a nossa irmã Loide que o cansaço se vai quando nós estamos na presença de Deus. É verdade, minha irmã? É assim que nós temos que ver e é assim que nós devemos agir. Muito obrigado pela sua colaboração, Loide. Terceiro lugar e último hoje, por causa do nosso horário. A discrição de Saul. Quando Samuel ungiu Saul como rei, isso não foi feito de modo público. Veja no capítulo 9 de 1 Samuel, versículo 27, e na sequência, versículo 1, versículo 10. Desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul: Dize ao moço que passe adiante de nós, e tu, tendo ele passado, espera que te farei saber a palavra de Deus. Modo preservado, privativo. Tomou Samuel o vaso de azeite, e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Ou seja, Samuel dizendo a Saul: Deus te ungiu, Saul, por príncipe, rei, príncipe de Israel. Aí nós vamos falar assim, bom, era rei ou era príncipe? Né? A palavra príncipe aqui serve como apenas um reforço para definir a mesma coisa, né? Então Deus escolheu decidir você para ser realeza, primeiro rei de Israel. Isso foi dito em secreto, só estavam eles ali. Então, esta unção permaneceu secreta. Esse que é um ponto que eu quero destacar agora. Depois de estar com os profetas, mesmo depois de manifestar o sinal de Deus, que Deus deu a ele, Saul, não é? Saul deixou todos sem falar nada sobre ser rei. Nada, absolutamente. Em vez disso, ele se retirou para agradecer a Deus pelas coisas que estavam acontecendo com ele. Isso também aconteceu no ambiente familiar. Quando seu tio inquiriu, perguntando o que Samuel havia dito a Saul, a resposta dele está aí. Capítulo 10, versículos 16 e 17. Respondeu Saul a seu tio: Informou-nos de que as jumentas foram encontradas. Porém, com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe declarou. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa. Nem aos seus familiares Saul declarou o que havia acontecido ali com ele e Samuel. Diante dessas posturas, nós podemos dizer que Saul foi um exemplo. Aí pode colocar aí, numere aí, de humildade, porque muitos outros no lugar de Saul teriam ficado tão presunçosos com a mudança surpreendente. Eu era fazendeiro. Agora eu vou ser rei. Mas Saul, embora pudesse estar contente lá, seu coração fervendo de alegria, não se vangloriou diante dos profetas e dos seus vizinhos, da sua própria família. Outra coisa que nós vemos aqui é um exemplo de prudência. Talvez Saul
tivesse dito o que havia acontecido com ele, se tivesse dito, né, claro, poderia haver inveja e outros tipos de dificuldades que ele não saberia enfrentar e lidar com ela ou com elas. Samuel tinha feito tudo em segredo e Saul soube guardar isto muito bem. Terceira coisa que eu vejo aqui, meus irmãos, é a dependência de Deus. Saul não agiu neste momento, embora lá no futuro ele tenha feito isso muitas vezes, aqui ele não agiu em seu próprio benefício, mas ele esperou para que Deus executasse os seus planos através de Samuel, ficando em silêncio e esperando o desenrolar dos fatos. Então, é espetacular como o encontro com Deus pode fazer uma diferença indescritível na vida de uma pessoa. Quem era Saul? Quem ele é agora? Um homem pacato em busca de jumentas ou das jumentas do pai e agora um rei estabelecido por Deus para enfrentar desafios que ele ainda não conhecia. Então há lições para todos nós aqui, meus irmãos. E eu me refiro à linha que define os dias da nossa vida. Ela pode ser algo em declínio. Olha para a vida de algumas pessoas que você conhece bem. É uma linha em declínio, constante. Ou então, uma linha, vamos dizer assim, estável, né? E aí sim, constante nesse sentido. Inexpressiva, sem vida e sem qualquer progresso significativo. Eu falei de dois tipos de vida, não é? Uma vida em declínio. Eu já fui de frequentar mais igreja, eu já fui de ler mais a Bíblia, eu já orei mais, eu já fui uma pessoa mais dedicada, eu já trabalhei mais. E agora? Como é que está essa sua linha, né, de vida que descreve a sua vida de relação a Deus? Ou então, eu continuo aquela pessoa de alguns anos atrás, trabalhando, participando de uma reuniãozinha aqui, outra reunião ali, etc. e tal. Não acontece nada expressivo na minha vida. Bom, o que Deus está reservando para os que o amam é como Paulo diz: olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou o coração humano. Então, cada dia nesta linha do tempo da nossa vida deve trazer situações que causem algum impacto na nossa vida e nos ensinem e mostrem que nós estamos crescendo, que nós estamos mudando para melhor, que nós estamos amando mais a Deus, que nós estamos servindo melhor a Deus, que nós estamos mais preparados, inclusive num momento como este, de tomar uma decisão tão importante na escolha de um governante, do governante maior da nossa nação. Se nós, meus irmãos, não negamos que Cristo nos transformou de fato, então isso será percebido pelas pessoas. Todas as pessoas que nos veem, que convivem conosco, vão perceber. Nós vamos ser continuamente gratos a Deus por estar mudando a nossa vida. E nós vamos saber viver em total dependência dos conselhos de Deus. Vamos abrir mais os ouvidos para a sua palavra. Vamos fechar os olhos mais para os celulares, para a internet. Vamos fechar os ouvidos para as coisas que se passam no mundo virtual. Vamos abrir os olhos para a palavra de Deus, que é vida e que transforma. E então, meus irmãos, nós não vamos ter medo não. Dia 30, eu vou repetir, porque esta foi a causa de nós escolhermos esse estudo. Dia 30 está às portas. Nós todos vamos voltar lá novamente. Nós temos vivido uma vida tão alinhada com Deus que nos dá paz em relação ao que nós estamos por fazer. Nós temos ciência da história da nossa nação, aquilo que não apenas nós lemos, mas aquilo que os nossos olhos viram. Eu vi, quando criança, eu vivi no tempo do regime militar, quando falava no tempo da ditadura. Eu ainda acho que era um tempo onde havia mais respeito, onde filhos ouviam mais, onde professores eram menos desacatados, onde os alunos eram mais disciplinados, onde a sociedade era mais ordeira, onde havia mais respeito às famílias. Eu vivi esse tempo. Eu vivi o tempo das diretas já. Eu vi quando Ulisses Guimarães morreu num acidente de helicóptero, ouvi as notícias.
coisa que até hoje só se explica como um acidente. Eu vi Tancredo Neves ser eleito, mas não tomar posse. Morreu no hospital. E também ninguém explica situações assim. Eu acompanhei, meus irmãos, todo o processo de inflação terrível, galopante nesse nosso país, onde nós ficamos numa situação, reféns de uma situação, onde você ia ao supermercado de manhã, as coisas eram um preço, e depois de horas, o preço já era outro. A maquininha não parava de funcionar nos supermercados. E, meus irmãos, eu tenho vivido os últimos anos, e o que me preocupa mais nesses últimos anos é esta anarquia moral, esta anarquia espiritual que tomou conta da sociedade. Quer buscar um culpado? O principal deles é Satanás, eu não tenho nenhuma dúvida disto. Agora, os nossos governantes precisam ter temor de Deus. Se não houver, então aquilo que eu já vi acontecer vai continuar se repetindo. O nosso país pode entrar numa situação, e eu não estou defendendo A e nem B, estou dizendo que a igreja, melhor do que qualquer outra instituição, o cristão, melhor do que qualquer outro cidadão, tem que saber o que faz numa urna, na hora de digitar o nome do seu governante. O povo escolheu Saul. Quem nós vamos escolher? Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus seja o nosso governante por excelência. Obrigado, amor. A palavra é essa mesmo. Deus seja o nosso governante por excelência, independente de quem vai se assentar na cadeira da presidência da República deste nosso país. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém. Dona Maria de Jesus, tudo está nas mãos do Senhor. Tudo está nas mãos do Senhor, Dona Maria de Jesus, é isso mesmo. Muito bem dito. Vamos cantar, amor? Dá um tempinho ainda para a gente cantar mais um cântico. O teu amor se estende além dos céus, constantemente mostras que és fiel. Nosso Deus é fiel a cada momento, sabe de tudo, como a Dona Maria de Jesus colocou, tudo está em suas mãos. Além do céu, constantemente mostras que és fiel. Tua justiça é majestosa como os montes, sabedoria mais profunda do que o mar, mas vens comigo estar. Encerrando o nosso estudo desta noite, eu peço a Márcia que lembre de orar pelos meus familiares. Eu perdi um tio ontem, né? E morava no Rio de Janeiro, e é um dos agora eu tenho só mais 3 tios, né? Eram 8, e Deus já chamou 5, então ainda restam 3. Então vamos orar, sobretudo pedindo a Deus que nos dê essa consciência de que Ele é o nosso governante por excelência. Vamos orar. Senhor amado, muito obrigada por Tua palavra, ó Deus. Obrigada porque nela encontramos tudo o que precisamos para a nossa vida, Senhor Deus. Complete em nossos corações, nos dê, Senhor, o entendimento, o discernimento, nos dê sabedoria vinda do Senhor, ó Pai, para que sejamos sempre felizes nas decisões que tomarmos, ó Deus.
Sobretudo, Pai, faça com que o nosso coração descanse na Tua vontade, que jamais esqueçamos que tudo está sob o Teu controle, nada foge, Senhor Deus, da Tua vontade, do Teu poder, ó Deus amado. Abençoe cada cidadão que estará se preparando aí para as eleições do segundo turno, com vistas à eleição do presidente, dos governadores também estaduais. Que o Senhor Deus tenha misericórdia para que sejamos sábios e prudentes na escolha de cada um deles. Que o Senhor Deus tranquilize sempre o nosso coração. O Senhor nunca falha, nunca falhou ao longo de toda a história, ó Deus amado. E o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. Rogamos pelos familiares, ó Deus, do pastor, que perdeu aí um tio ontem, ó Deus, irmão do seu falecido pai também. Que o Senhor conforte os corações, ó Deus, deles, do pastor também, cada um tenha o coração confortado e consolado por Ti. Guarde, ó Deus, cada um que esteve conosco, nos dê, Senhor, um restante de semana abençoado, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu vou me despedindo agora. Valdir colocou que não podemos, como cristãos, orar para Deus ter misericórdia da nossa pátria e depois votar como ímpios. É verdade, Valdir, você tem toda a razão. Não adianta orar para que Deus mude o nosso país quando nós sabemos quem é que está se colocando à disposição para presidir a nação, não é? Nós conhecemos, é nosso dever conhecer para poder votar, né? Então eu quero dar boa noite, obrigado mais uma vez ao Valdir, obrigado também à Loide, que contribuíram para a nossa... A Dona Maria de Jesus, contribuíram com o nosso tudo hoje. Então, boa noite ao Celso Couto, a Laíse, Dona Luzia, o Ismael e a Ana, Neire, Dona Irene, Bete, Dona Alvina, Loide, o Valdir, Naire, João Costa, Maria de Jesus, Claudemir, Ronieres, Pedro Chaves, lá de São Paulo, Pedro Henrique, Noel, Elaine, Sidó, Cariane, Joaninha, Lafayette, Kátia, Stephanie, sim, a Kátia do Macedo, e a Stephanie Macedo, Laurivete, Lisbete, Dona Zilda, Patrícia Alvarenga, Simone Matano, Ana Múcia, Ana Múcia, Jean e Edna e o Ideraldo. Se tiver mais alguém, eu não mencionei o nome, me perdoem, mas quando você põe o oi aí, a gente identifica, tá bom, gente? Deus abençoe a todos. Domingo, eu quero ver se a gente termina esse estudo falando sobre a eleição e a posse pública de Saul e o seu retorno para casa, tá bom? Até breve, que Deus os abençoe e tenham todos uma boa noite chuvosa e tranquila, se Deus quiser.